Hoje eu vou te contar uma história sobre os primeiros carros que entraram aqui no Brasil e um monte de presepada que fizeram com eles. Pessoas famosas, endinheiradas da época que você já ouviu falar bastante, trouxeram esses carros e fizeram cada coisa que você não faz ideia. Vai rodar a vinheta e a gente já começa com tudo. Vamos lá! Olha, para a gente contar a história do automóvel no Brasil, precisamos voltar muitos anos no tempo, mais precisamente em 1890, e fazer uma relação aí com um acidente de charrete dentro de uma fazenda na cidade de Ribeirão Preto. A gente não sabe exatamente a data, mas acontece que um cara aí, um senhor chamado Henrique Dumont, um dos caras mais ricos do Brasil na época, considerado um dos 3 barões, os reis do café, ele estava circulando com a sua charrete lá, provavelmente conferindo o cafezal na fazenda, e de repente um buraco fez a charrete tombar, ele caiu de mau jeito, caiu bem feio mesmo e acabou ficando paralítico. No ano seguinte, em 1891, ele decidiu vender as fazendas e viajar com a família para a França para tentar um tratamento lá para sua doença. Chegando lá, um dos seus filhos, um garoto que você já deve ter ouvido falar aí, chamado Alberto Santos Dumont, que na época tinha apenas 18 anos de idade, viu com seus próprios olhos uma máquina incrível com um motor de 3,5 cavalos movido a gasolina, com 4 rodas semelhantes àquelas de charrete, só que com pneus de borracha, 2 bancos e uma alavanca que fazia as rodas dianteiras virarem para a esquerda e para a direita. Era um moderníssimo automóvel da marca Peugeot, modelo Type 3. O garoto Alberto, que aos 18 anos já era apaixonado por inovações, pirou quando viu aquilo e não pensou 2 vezes, né? Vou levar para o Brasil. O papai Henrique tinha muita grana, foi lá, pagou pelo carro e pelo transporte de navio até aqui. Portanto, exatamente no dia 25 de novembro de 1891, ele desembarcou no Porto de Santos com a sua preciosa novidade. Até fico imaginando a cara dos trabalhadores do porto quando viram aquela caranga descendo do navio, né? Acho que deve ser a mesma sensação que a gente teria hoje se desse de cara aí com um disco voador. Deve ser a mesma coisa. Assim que desembarcou, Santos Dumont já subiu no carro, botou a família inteira e mais as bagagens, pegou a Imigrantes, né? Subiu a serra 120 por hora e foi mostrar as novidades lá para os amigos de São Paulo. Só que não, né, gente? Claro que não. Ele foi para São Paulo de trem, que era o único transporte da época. Aliás, não tinha carro, não tinha estrada, só tinha aquelas vielinhas para charretes, né, ou veículos de tração animal. Bom, logo que o carro chegou em São Paulo, ele foi direto para um galpão no casarão, na mansão da família, e lá o Santos Dumont passou a estudar diariamente toda a mecânica do carro, principalmente o funcionamento do motor. Eu não tenho dúvidas de que ele já estava trabalhando ali, começando os seus projetos, né, para a futura construção de um avião, de um dirigível, de alguma coisa assim. Porém, 6 meses depois, ele precisou voltar com os pais para a França e resolveu deixar o carro de presente para o irmão dele, o Henrique Santos Dumont. Esse sim usufruiu bastante do carro para rodar pelas ruas de São Paulo e no começo causou muito alvoroço, né? Tinha um espanto das pessoas, muito espanto e admiração, né, por onde ele passava. A novidade acabou impressionando também outro ricaço da época, que era o jornalista carioca José do Patrocínio. Esse cara trouxe o segundo carro para o Brasil em 1897. Era também um carro francês, modelo Gardner Sportlet, uma espécie de um triciclo meio esquisitão e movido a vapor. Numa manhã de domingo, o José do Patrocínio decidiu encorajar um amigão dele, o famoso poeta Olavo Bilac, para dar uma voltinha com o carro. O Olavo Bilac, como qualquer outra pessoa da época, não sabia dirigir, saiu meio desgovernado com o carro, deixando todo mundo assustado, e o José do Patrocínio nem aí para a barbeiragem do cara, muito pelo contrário, ele ficava o tempo todo incentivando a acelerar mais. Bota pressão, Olavo, bota pressão! E aí o inevitável aconteceu. Numa curva da Rua da Passagem, no bairro de Botafogo, aos incríveis 3 km por hora, o Bilac perdeu o controle do carro e bateu numa árvore. Logo em seguida, caiu numa ribanceira. Eles não se machucaram, mas o carro deu perda total e o José do Patrocínio ficou arrasado. Dizem que ele teria dito a seguinte frase: "Isso só aconteceu comigo porque eu não fui batizado. Sem religião e com essas ruas horrorosas, não tem como esse país ter progresso."
Ainda no mesmo ano, outro empresário ricaço, o Álvaro Fernandes da Costa Braga, também trouxe para o Rio de Janeiro um modelo Benz, com motor monocilíndrico de 6 cavalos, que já era um tipo de uma caminhonetezinha. Esse cara era dono de uma fábrica de chocolate e café chamado Moinho de Ouro. Ele se empolgou com a ideia de usar o carro para fazer propaganda da empresa dele e mandou instalar um pequeno moinho de 4 pás ao estilo holandês lá na parte traseira. Só que ele fez uma lambança pior do que a do José do Patrocínio. Como era outro que não sabia dirigir, ele pediu para os dois amigos ajudarem. Um era o engenheiro canadense James Mitchell, que estava aqui no Brasil implantando um sistema de bondes elétricos, e o outro, um empresário ricão chamado Alberto Jackson Byton, marido da Pérola Byton. O James assumiu a direção, o Byton ficou lá atrás com o moinho e o Braga foi na boleia. Não rodaram nem 100 metros com o carro e quando foram cruzar uma curva deram de frente com um bonde de tração animal. Os burros que puxavam o bonde ficaram assustados com as pás do moinho e partiram para cima do carro. O bonde bateu feio e destruiu o carro, o moinho, algumas pessoas do bonde ainda se machucaram. Até o ano de 1900 só tinha 4 carros no Brasil, sendo 2 em São Paulo, um do Henrique Santos Dumont e outro do Tobias de Aguiar, e aqueles outros 2 do Rio de Janeiro que acabaram virando sucata. Esses carros de São Paulo quase não rodavam pelas ruas porque o calçamento era muito precário. Ainda assim, a prefeitura decidiu criar a lei de número 493 de 26 de outubro de 1900 para regulamentar os carros e exigir que eles usassem placas e pagassem impostos. O Santos Dumont, que foi o primeiro a ter carro por aqui, ficou com a placa P1, mas pouco tempo depois isso aí deu uma maior confusão, porque a prefeitura cobrava a tal da taxa, mas não fazia melhoramento algum no calçamento, Aí o irmão do Santos Dumont, o Henrique, que é quem realmente usava o carro, ficou pé da vida e mandou um requerimento para o prefeito exigindo a isenção da taxa. Olha só o que ele dizia lá no requerimento. O doutor Henrique Santos Dumont vem requerer baixa no lançamento de imposto sobre o seu automóvel pelas seguintes razões. O suplicante, sendo o primeiro introdutor desse sistema de veículo nessa cidade, o fez com sacrifício dos seus interesses e mais, para dotar a nossa cidade com esse exemplar de automóvel, porquanto, após quaisquer excursões, por mais curtas que sejam, são necessários dispendiosos reparos no veículo devido à má adaptação do nosso calçamento, pelo qual são prejudicados sempre os pneus das rodas. Bom, o prefeito não gostou nada dessa cartinha do Henrique e determinou a cassação da licença dele. Com isso, ele perdeu o direito a possuir a placa P1, que em 1903 acabou passando para o empresário Conde Francisco Matarazzo. Nesse ano, São Paulo já tinha 16 carros registrados. Os carros fizeram com que as cidades se adaptassem a eles, mas a partir de 1910, quando as ruazinhas estreitas foram substituídas por ruas maiores e até avenidas, o centro de São Paulo passou a ser o local preferido para a moradia dos fazendeiros ricos e os imigrantes que vinham trabalhar nas indústrias emergentes, e cada um deles já tinha um carro na garagem. Uau! As importações de carros para o Brasil não paravam de crescer, todo mundo que tinha grana queria ter um carro e dirigir pelas ruas da cidade. E, meu amigo, era quase um desfile de moda. Os homens usavam capas enormes, chapéus, botas, tudo muito chique. E as mulheres, então, nem se fala, Parece que estavam indo, sei lá, para um jantar de gala, um casamento. Porém, com o passar dos anos, os carros foram deixando de ser exclusividade dos ricos e começaram a servir também a classe média. Inclusive, alguns fazendeiros já começaram a usar uns pequenos caminhõezinhos da Ford, modelo TT, e foi justamente a Ford a primeira marca de automóveis a se instalar aqui no Brasil em 1919. Inicialmente, eles ocupavam um prédio na rua Florencio de Abreu, no centro de São Paulo, com apenas 12 empregados que recebiam e vendiam os carros importados dos Estados Unidos. Logo depois, em 1921, eles foram para a rua Solon, no Bom Retiro, já numa instalação especialmente projetada para a linha de montagem, que contava com 124 empregados. A linha de montagem deles podia ser visitada por qualquer pessoa e, claro, virou uma baita atração
aviação na cidade de São Paulo. Com o passar dos anos, grandes bandeiras foram se instalando e montando carros aqui no Brasil. A Chevrolet em 1925, a Volkswagen em 1953, a DKW, que a gente conhece popularmente como DKV, a Willys em 1961, que tinha uma parceria com a Renault, e a Fiat em 1976, e daí por diante. Mas o primeiro carro a ser 100% fabricado no Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, que foi o Fusca, na verdade foi um carrinho muito bacana chamado Romizeta. Foram os proprietários da indústria Romi SA, uma indústria de fundição em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, fundada em 1930 por Américo Emílio Romi e Carlos Schitti, que apostaram na ideia de fazer um carrinho para o mercado brasileiro, já cheio de esperanças por novidades no campo automobilístico. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Compartilha com os amigos do WhatsApp e, por favor, não esquece do nosso joinha, tão importante para manter o canal ativo aqui no YouTube. E claro, se você ainda não é inscrito por aqui, é só clicar no vermelhinho e no sininho do lado para você acompanhar todas as nossas publicações semanais por aqui. É gratuito, não paga nada, só clicar no vermelhinho e no sininho do lado, claro, se você ainda não for inscrito, tá bom? Acompanha também a minha rede social aqui, ó. Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok e tem até as nossas playlists de músicas no Spotify. Só escrever lá Instante Volante, você vai curtir muita música boa 24 horas por dia, todos os dias, tá? Beleza? Pessoal, ó, um baita abração, saúde e sucesso para todos nós. Valeu, até a próxima.